João capítulo 13. Nós vamos ler e estudar nessa noite, desde o versículo 1 até o versículo 17. João 13, de 1 a 17. Acompanhe comigo a leitura do texto. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos da Tua ajuda nesse momento. Precisamos do auxílio do Espírito, não só para compreender o que essa palavra significa, mas principalmente para que possamos aplicar esse texto em nossas vidas. Por isso eu oro, para que o Senhor nos sirva de maneira que possamos compreender aquilo que o Senhor espera de nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Eu não vou te convidar a fazer isso, literalmente, mas eu quero te desafiar a pelo menos fazer isso mentalmente, tá? Eu quero que você só imagine a pessoa que está sentada ao seu lado, tá? Eu não vou pedir para você dizer para ela que a ama, dar um abraço nela, mas só imagine a pessoa que está do seu lado. Ou melhor, imagine todos os que estão sentados na sua fileira. Ou melhor, imagine todos os que estão nesse salão. Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você pensa nessas pessoas? Talvez você possa estar pensando: aquele senhor ali, ele me deve um bom dinheiro. Aquela ali é de lua. Às vezes ela me cumprimenta, às vezes ela não me cumprimenta. Aquele jovem ali, ele deveria ser mais respeitoso com a minha idade. Esse aqui eu nem sei o nome. Infelizmente, de novo, eu estou sentado ao lado dessa pessoa. Eu não gosto da roupa daquele ali. Eu não vou com a cara de fulana.
A minha pergunta é como nós deveríamos enxergar as pessoas. Não somente aquelas pessoas que estão sentadas ao nosso lado todo domingo, mas como nós deveríamos enxergar todas as pessoas desse salão. Ou melhor, como nós deveríamos ver todas as pessoas com quem nós temos contato. Qual deveria ser o primeiro pensamento que nos vem à mente quando nós as vemos? Você pode ter muitas dúvidas, mas essas em específico, Jesus quer te responder nessa noite. O apóstolo João escreveu esse evangelho alguns anos depois de que os outros evangelistas haviam escrito seus livros. Mateus, Marcos e Lucas já tinham escrito um relato sobre a vida de Jesus, e aparentemente os leitores de João se dividiam em dois grupos. Nós tínhamos uns que eram crentes em Jesus e outros que não eram crentes em Jesus. Então o propósito de João foi encorajar a fé desses dois tipos de públicos. Nós tínhamos as pessoas a quem ele encoraja a confirmar a fé, pessoas que talvez estivessem começando a duvidar do Evangelho, e nós tínhamos, por outro lado, pessoas que ele gostaria de desafiar, pessoas que talvez estivessem interessadas e quisessem saber mais a respeito de Jesus. E eu creio que nessa noite, nós temos esses dois tipos de pessoas nesse salão. Eu creio que há aqui pessoas que são crentes, mas que talvez tenham tido dificuldades na sua vida cristã. E que às vezes podem até se questionar se o Evangelho é mesmo a verdade. Mas eu creio também que temos o outro tipo de pessoa, aqueles que até se interessam pelas coisas de Deus. E talvez é por isso que estão aqui. Mas nunca depositaram uma esperança em Cristo a ponto de seguirem a Cristo com todo o seu ser. Pessoas que talvez não estejam dispostas a se entregarem totalmente a Jesus. E Deus tem uma palavra especial para cada um de você nessa noite. Esse livro aqui, ele se divide em duas partes principais. A primeira parte, João fala a respeito do ministério público de Jesus. Então, nos capítulos 1 até capítulo 12, ele escreve o que aconteceu em mais ou menos um período de 3 anos, cheios de pregações públicas de Jesus, de milagres, curas. Mas a partir do capítulo 13 até o final do livro, capítulo 21, temos a segunda parte do livro. E João trata a respeito do ministério privado de Jesus. Então, a partir do capítulo 13, João se preocupa em nos descrever os últimos 3 dias de Cristo na terra. E esse trecho também é cheio de pregações, mas eram pregações direcionadas aos discípulos, de maneira privada, íntima. Então, justamente o capítulo 13, o texto nosso dessa noite, ele é a transição entre esses dois blocos. Ele é uma espécie de dobradiça que une os dois lados do livro. E como nós lemos, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus lava os pés dos discípulos. E dos versículos 1 a 5 nós lemos isso. E esses 5 versículos poderiam ser divididos em 2 partes. Primeiro nós vemos o que Jesus sabia, versículos 1 a 3, e depois o que Jesus fez, versículos 4 e 5. Acompanhe comigo o que Jesus sabia, versículos 1 a 3. João nos informa, no versículo 1, que essa cena aconteceu antes da festa da Páscoa. Provavelmente era o início da noite de quinta-feira, e logo eles iriam participar da última ceia. E o texto do versículo 1 ainda nos diz que Jesus sabia que sua hora havia chegado. Que hora havia chegado? O texto diz a hora em que Jesus iria passar deste mundo para o Pai. Havia chegado o momento de cumprir a sua missão nessa terra. Jesus iria morrer, iria ressuscitar, iria voltar para o céu. E enquanto sabia disso, nós lemos ainda no verso 1, que apesar de estar prestes a deixar o mundo, Jesus amou os seus. Amou aqueles que estavam no mundo até o fim. Isso aqui poderia significar o seguinte: Jesus os amou por completo. Jesus os amou durante todo o percurso, até o final da estrada. Ou seja, Jesus os amou até a morte.
Jesus amou os seus discípulos. Mas como ele os amou? Versículos 2 e 3 nos explicam. Versículo 2, o jantar ou a ceia já havia começado. E naquele momento João nos diz que o diabo já havia posto no coração de Judas o desejo de trair a Jesus. Esse texto aqui não traz a ideia de que o diabo estava controlando a Judas, mas sim de que Judas estava sendo motivado pelo inimigo a fazer aquilo. Então a ideia tinha sido lançada na mente de Judas, e Judas gostou da ideia de trair a Jesus. Um coração incitado por Satanás, na verdade, quer o que o demônio quer. Em outras palavras, o diabo e Judas estão em uma parceria, estão em uma conspiração contra Jesus. Mas ao mesmo tempo nós lemos que Jesus sabia de mais 3 coisas no versículo 3. Primeiro, Jesus sabia que o Pai lhe havia entregado tudo nas mãos. Segundo, Jesus sabia que ele tinha vindo do Pai, lá do céu. Mas ele também sabia que ele estava voltando para lá. Em outras palavras, Jesus sabia que sofreria, que morreria, que ressuscitaria e que voltaria para a glória no céu. E isso aconteceria porque Deus já tinha lhe dado autoridade sobre todas as coisas. Bom, então, se Jesus já tem toda essa autoridade, e como nós vamos ver mais à frente, ele também já sabia quem iria traí-lo, então é de se esperar que Jesus se levantasse da mesa, acabasse com Judas, repreendesse Satanás e derrotasse o diabo com um golpe fatal. Se ele já sabia de tudo isso. Mas Jesus não faz isso. O que Jesus faz? Versículo 4. Mesmo sabendo que era dono do universo, Jesus se levanta da mesa. Ele tira o seu manto, e o manto era uma capa que ficava por cima das outras roupas. E Jesus pega uma toalha, coloca essa toalha em volta da sua cintura, e o versículo 5 nos diz que em seguida ele coloca água em uma bacia. Ele se ajoelha aos pés dos discípulos e começa a lavar os seus pés, um a um, e depois enxuga com a toalha. Naquela época, quando uma família convidava alguém para jantar, essa família colocava um servo ao lado da porta, um escravo, com uma bacia, e ele tinha nas mãos uma jarra e uma toalha. Então a cada convidado que entrava, o servo tirava as suas sandálias, lavava os seus pés e secava os pés da visita. E esse era o ofício do escravo da mais baixa categoria. E pelo jeito, ninguém havia feito isso nessa noite. E provavelmente os discípulos não ousariam fazer aquela tarefa tão humilhante. É interessante porque Lucas, quando narra essa história, capítulo 22, versículo 24, ele nos informa que nessa mesma mesa, os discípulos estavam discutindo sobre qual deles parecia ser o maior. Imagina essa cena. O Rei dos Reis, a quem o Pai entregou todas as coisas nas mãos, realizando o trabalho do menor dos menores. Se alguém merecia esse trato, era o próprio Jesus. Mas pelo contrário, ele lavou os pés de todos os discípulos, inclusive os pés do traidor, de Judas. Percebe isso? O Pai coloca todas as coisas nas mãos do Filho, e o Filho prefere pegar uma bacia e uma toalha, ao invés de pegar a coroa e o chicote. A segunda coisa que nós vemos no texto é que Jesus responde ao questionamento de Pedro. Versículos 6 até 11, nós vemos 3 diálogos acontecendo. O primeiro diálogo, Pedro questiona Jesus, versículos 6 e 7. Versículo 6 diz que Jesus já tinha lavado os pés de alguns discípulos, até que ele chega em Pedro. E Pedro não era muito recatado nas suas palavras. Aí Pedro diz assim: Senhor, tu me lavarás os pés? É como se ele estivesse perguntando: você está louco, Jesus? Um trabalho tão desprezível como esse, e é você quem vai realizar? Será que não tem mais ninguém para fazer isso aqui? E Jesus responde para ele no verso 7: Pedro, meu querido, agora você pode não compreender o que eu estou fazendo, mas chegará um dia em que você saberá o que está acontecendo.
Mas aí nós temos o segundo diálogo no verso 8. Pedro nega ter os pés lavados por Jesus. E mais uma vez esse homem protesta, e ele chega a ordenar para Cristo o seguinte no versículo 8: de jeito nenhum, você nunca lavarás os meus pés. E parece uma atitude sensata. Poderia soar como uma expressão assim: não, meu Senhor, pelo contrário, é eu quem devo lavar os seus pés. Mas do modo com que esse texto foi escrito, parece que o sentimento de Pedro não era esse. É como se Pedro estivesse dizendo assim: escuta, Jesus, se os meus pés não estão limpos, deixa que eu mesmo lavo. Eu não preciso de caridade nenhuma aqui. Mas agora é Jesus quem repreende a Pedro. E Jesus diz a ele: se eu não te fizer isso, se eu não te lavar, você não tem parte alguma comigo. A ideia aqui é de que se Jesus não lavasse Pedro, Pedro não teria participação em nada do que é de Cristo. Pedro não teria porção alguma naquilo que é de Jesus. E aí nós temos o terceiro diálogo, versículos 9 a 11. Pedro então pede um banho completo. E você percebe que esse homem muda completamente da água para o vinho. Então, em um segundo ele não quer ter os pés lavados, mas no outro segundo ele quer tanto os pés quanto as mãos e até a cabeça. E foi aí que Jesus mostrou a Pedro aquilo que ele já tinha dito no verso 7. Meu filho, você não entendeu nada do que eu estou fazendo, eu já falei. Mas aí no verso 10 Jesus diz: Pedro, quem já se banhou, já está limpo, e precisa lavar apenas os pés. Há um joguinho de palavras nessa frase de Jesus. O termo banhar significa literalmente lavar alguém por completo. Já lavar significa simplesmente você lavar uma parte do corpo. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: Pedro, quem já tomou banho por completo, não precisa de mais um banho. Precisa apenas limpar os pés, porque são os pés que ficam sujos. É como se você tivesse tomado um banho, talvez para vir ao culto hoje, ou ir a uma festa, mas aí por algum motivo você teve de ir até o quintal. Só que aí, por algum motivo, você vai descalço, depois de sair do banho, e você já está todo arrumado. Quando você volta para casa, para dentro de casa, você precisa tomar mais um banho? Não, o que sujou foi apenas os seus pés. Você precisa lavar apenas os pés. E Jesus diz isso no verso 10. Ele diz: vocês já estão limpos, vocês já foram banhados, mas nem todos. Quem seria aquele que não estava limpo por completo? João nos explica no verso 11. Jesus disse aquilo porque sabia quem iria traí-lo. Mesmo que ninguém soubesse disso, Jesus já sabia que seria Judas. Judas não tinha sido banhado, apesar de ter tido os pés lavados por Jesus. Judas não estava limpo. E a terceira parte do texto nós vemos que Jesus explica o que ele acabou de fazer, versículos 12 até 17. Se você olhar para o verso 12, Jesus termina de lavar os pés de todos, e interessante, Jesus fica com os pés sujos. Ninguém lava os pés de Jesus. João não diz que ninguém levanta, fica constrangido e fala: então deixa eu lavar os seus pés. Jesus, depois de lavar os pés de todos, ele coloca a sua capa novamente, ele volta à mesa e pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês? Dá para imaginar o completo silêncio que tomou conta daquela sala. Quem é que vai falar? Se nem Pedro entendeu o que está acontecendo, quanto mais nós. Melhor ficar quieto. Mas Jesus então rompe o silêncio e ele diz que aquilo significava pelo menos duas coisas. Primeiro, o significado daquela cena, ele diz nos versos 13 a 15, é um exemplo a ser seguido. Versículo 13, primeiro Jesus faz uma afirmação, ele diz: em uma coisa vocês estão certos. Quando vocês me chamam de mestre e senhor, de fato vocês estão certos, porque eu sou isso. Mestre ou rabi
era o nome que os discípulos davam aos seus professores na época. Senhor era um termo que indicava um soberano, um dono de escravos. E Jesus está dizendo que de fato Ele é o mestre, Ele é o professor, e Ele é o Senhor, Ele é dono de tudo que existe. E que quando eles o chamavam assim, eles estavam corretíssimos. Mas aí no verso 14, então, Jesus propõe uma lógica. Pensem um pouco então. Se eu, sendo tudo isso, lavei os seus pés, vocês também devem fazer isso uns aos outros. Se Jesus é um mestre, então como alunos eles devem imitá-lo. Se Jesus é Senhor, então como escravos eles devem obedecê-lo. E é isso que Cristo explica no verso 15. Ele diz: façam isso porque eu vos dei o exemplo. Como eu acabei de fazer a vocês, façam isso uns aos outros. A palavra que Jesus usa aqui para exemplo é a tradução de um termo grego que traz a ideia de uma matriz, de um padrão a ser imitado e seguido. Então é como se fosse uma linha de produção. Jesus é um molde e todos os demais vão sair da fábrica como Ele. Esse era um exemplo a ser seguido. Esse é o primeiro significado dessa cena. O segundo, Jesus diz nos versículos 16 e 17, é que aquela cena era uma bem-aventurança se fosse praticada. Olha o que ele diz no 16. Ele faz uma afirmação: bom, é verdade o que eu vou dizer a vocês. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. O que será que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está virando a estrutura do mundo de ponta cabeça. Porque o mundo pensa em autoridade como uma pirâmide. Quem está em cima na pirâmide é quem manda. Quem está embaixo é quem serve, quem está em cima. Mas Jesus inverte a pirâmide. E Jesus diz: eu, o Rei dos Reis, eu reduzo a mim mesmo para me tornar como um serviçal. Eu viro a pirâmide, eu me coloco como servo. Logo então, se cada um de vocês são meus servos e são os meus mensageiros, vocês nunca se tornarão maiores do que eu. Então, segundo a lógica de Jesus, nenhum emissário tem o direito de pensar que está livre de ter de fazer aquilo que aquele que o enviou fez. Nenhum escravo tem o direito de avaliar qualquer tarefa indigna, uma vez que o próprio Senhor já fez aquela tarefa. Eu nunca vou fazer isso. Se o seu Senhor fez, você faz, escravo. Em outras palavras, os discípulos de Jesus nunca passariam acima da função dele. Então, se o serviço de Jesus foi de servo, então todos passariam a ser servos e nunca passariam disso. Por isso ele diz no verso 17: se vocês de fato sabem disso tudo, serão bem-aventurados se praticarem o que sabem. Bem-aventurado é alguém abençoado por Deus, é alguém feliz de verdade. O serviço humilde aos outros não é algo que simplesmente se aprende em sala de aula, é algo que se deve praticar, é algo que se transforma em um hábito. É muito mais fácil simplesmente saber sobre humildade. É muito mais fácil talvez ensinar sobre humildade na teoria. Mas Jesus deixa bem claro que você só será feliz de verdade se praticar o serviço humilde de verdade. No século XVIII, houve um escritor inglês muito reconhecido, chamado Samuel Johnson. Certa vez esse homem foi convidado a escrever um sermão para o velório de uma menina que havia falecido. E as pessoas que convidaram esse homem disseram assim para ele: Samuel, essa menina era uma menina de ouro, ela era muito gentil, principalmente com as pessoas inferiores a ela.
Aí Samuel Johnson olhou para aquelas pessoas e respondeu: ora, isso é louvável, mas escuta aqui, vai ser difícil para mim determinar quem eram essas pessoas inferiores a ela. Queridos, quem são as pessoas inferiores a nós? Quem são aqueles que nós deveríamos considerar como menores, como menos importantes? Quem disse que nós somos superiores aos outros? Todos nós somos humilhados. Jesus disse que os servos dele nunca se tornarão superiores ao seu Senhor. Mas o nosso Senhor se fez servo. O nosso Senhor se colocou em lugar de humilhação. Então, se nós somos seguidores de Jesus, o máximo que nós vamos alcançar é chegar a essa mesma posição, um local de humilhação e serviço. Nós nunca vamos passar disso. Não existe cristianismo sem humilhação. Como o mundo avalia o sucesso de alguém? Naturalmente se faz essa pergunta: quantas pessoas trabalham para você? Lá no seu escritório? Quantos são seus empregados? Mas Jesus não quer saber isso. Jesus inverte a pergunta e quer saber: para quantas pessoas você trabalha? Você é servo de quantas pessoas? Para Cristo, a verdadeira grandeza não está em ser visto, mas em serviço. A verdadeira grandeza não está em ser visto, mas em serviço. Lembre-se disso. Se você pegou o boletim dessa semana, nós não fizemos uma pastoral. Há um artigo extraído do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E eu recomendo você fazer essa leitura. E depois que fizer essa leitura, lembrar de uma das frases que ele diz nesse artigo. C.S. Lewis dizia o seguinte: a verdadeira humildade não está em pensar em si mesmo como alguém inferior aos outros. Antes, a verdadeira humildade é esquecer de si mesmo. No livro ele diz que quando nós encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, nós não saímos desse encontro dizendo assim: nossa, que pessoa humilde. Não. Quando nós encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, nós saímos do encontro dizendo: nossa, como essa pessoa se preocupa comigo. Ela não pensa nela, ela não fala dela, ela se interessa pela minha vida. Há um pastor batista chamado Jonas Madureira que diz o seguinte: uma das maiores bênçãos do cristianismo é o autoesquecimento. Uma das maiores bênçãos do cristianismo é o autoesquecimento. É você parar de pensar só em você e começar a pensar nos outros. Foi isso que Jesus fez. Jesus abriu mão de si para nos servir. Então, se ao se tornar um servo, quando Jesus faz isso, não é que Ele nos empurra para baixo, nos humilhando. Na verdade, Jesus nos eleva. Jesus dignifica o serviço, porque quando nós servimos, somos identificados com o nosso Mestre. Ao esquecermos de nós, imitamos o nosso Senhor. Jesus é o Mestre, nós não somos o Mestre. Jesus é o Senhor, nós os vassalos. Entender isso muda tudo. Então eu não me coloco abaixo do outro para servi-lo, como se eu já fosse superior. Eu simplesmente reconheço que eu já sou inferior e que eu não passo de um servo. Então aí sim eu passo a servir o outro. Logo então não se trata de você se considerar menor que os outros, como se você fosse maior que os outros.
Se trata de você reconhecer que você é tão humilhado quanto os outros. No final, todos nós estamos no mesmo patamar, servos, todos. De maneira prática, o que isso significa nas nossas vidas? Eu quero propor 3 lições. A primeira lição é que o nosso serviço humilde aos outros não é opcional, é uma obrigação. O nosso serviço humilde aos outros não é opcional, é uma obrigação. Em momento nenhum, nós vemos nesse texto Jesus dizendo assim: quer saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, você pode me seguir, mas não precisa mesmo ter a obrigação de me imitar. Na verdade, servir aos outros é uma opção de vida, dentre tantas outras opções. No final das contas, eu não vou te cobrar se você servir aos outros ou não. No final das contas, você decide se você quer reconhecer a sua humilhação. Você decide se você quer servir aos outros, como eu fiz a você. Jesus disse isso nesse texto? Jesus nunca disse isso. O que Jesus disse, Ele deixou bem claro: você é meu aluno e você é meu escravo. Você não é dono de si, eu sou o seu Senhor. Então, uma vez que eu sou o seu dono, você não tem opção. Você vai servir aos outros, eu estou mandando. Mas perceba um detalhe importantíssimo aqui. No versículo 14, onde Jesus deu essa ordem, olha o que Jesus mandou. Veja se está na sua Bíblia a seguinte frase: eu servi vocês, então vocês podem agora, em resposta, lavar os meus pés. É isso que Jesus disse? O que Jesus disse? Eu servi vocês, então em resposta a isso, vocês vão servir aos outros. Se fosse para servir Jesus, em resposta ao que Ele fez por nós, o trabalho seria muito mais fácil, né? Quem aqui não gostaria de se ajoelhar diante do Mestre e lavar os seus pés? Quem sabe talvez até enxugar com os próprios cabelos. Todos nós. Se tivesse uma fila aqui no meio para alguém lavar os pés de Jesus, essa fila daria lá na outra esquina. Mas Jesus não diz que nós devemos lavar os pés dele. Nós vamos mostrar gratidão a Ele lavando os pés dos outros servos como nós. Enquanto nós fazemos isso, estamos servindo a Jesus. Querido, se você foi servido por Jesus, não há outro caminho a não ser servir aos outros. Não é opção, é obrigação. A melhor maneira de você ser identificado com o seu Salvador é por meio de imitar ao Salvador. E a nossa imitação implica em servir aos outros em papéis que mostrem essa nossa humilhação. Nós não somos melhores que os outros. A arrogância, o desejo de ser servido, são duas coisas contrárias ao cristianismo. Se você não vê as coisas desse jeito, então é melhor você avaliar muito bem a sua fé em Jesus. A fé em Cristo nos leva a sermos mais parecidos com Ele e menos parecidos com Judas, o traidor. Querer ser servido é desejo de alguém que ainda não foi servido por Cristo. Essa é a primeira lição. O nosso serviço humilde aos outros não é opcional, é uma obrigação. A segunda lição é que o ensino do serviço humilde começa com sua prática. O ensino do serviço humilde começa com sua prática. Você reparou num detalhe muito importante nessa passagem? O que Jesus fez primeiro? Ele falou sobre o serviço humilde ou ele praticou o serviço humilde? O que ele fez primeiro? Praticou. Primeiro Jesus pratica e depois Jesus exige. Primeiro Jesus age, depois Ele cobra.
Jesus não leva os discípulos para uma sala de aula com carteiras, caderno, quadro negro, e aí ele desenha na lousa o que é servir aos outros. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Entendeu com desenho? Entendi. Não é isso que Jesus faz. Jesus vai até onde eles estão e Jesus serve os discípulos. Ele ensina pelo exemplo. E depois ele explica o que fez, e então ele cobra o mesmo deles. Aqui está uma bela lição para todos nós. Se você quer ensinar e exigir de outros o serviço humilde, primeiro você deve servi-los. De maneira clara, perceptível e sincera. Ao invés de ficarmos cobrando que os outros nos sirvam. Isso é muito comum ouvir. Ah, mas ninguém se preocupa comigo. Ninguém me visita. Ninguém me dá um abraço. Ninguém pergunta como eu estou. Ninguém quer saber das minhas necessidades. E é muito comum viverem murmurando. Ao invés de fazer isso, o nosso papel deveria ser primeiro falar com as mãos. Nós deveríamos primeiro servir aos outros. E assim ensinar aos outros a fazerem o mesmo. Humildade tem mais a ver com ações do que com sentimentos. Não adianta você falar, é preciso fazer. Não adianta ensinar em sala de aula, é preciso agir no dia a dia. Humildade não se ensina em uma classe com alunos, mas se ensina no serviço a essas pessoas. Comece a servir antes de cobrar. Ensine pelo exemplo e não apenas pela teoria. Essa é a segunda lição. O ensino do serviço humilde começa com a sua prática. Mas a terceira e última lição é que só é bem-aventurado quem pratica o serviço humilde. Só é bem-aventurado quem pratica o serviço humilde. Lembra das palavras de Jesus no verso 17? Olha o que ele disse aí. Felicidade verdadeira não vem apenas pelo fato de sabermos de tudo isso que nós estamos aprendendo nessa noite, mas a felicidade verdadeira vem do fato de nós praticarmos estas coisas. Isso significa que você pode sair por essa porta, dizendo assim nessa noite: nossa, que ordem fantástica! É verdade mesmo. Eu preciso servir aos outros. E pelo jeito os outros também precisam me servir. E esse é um ótimo ideal. Mas se você fizer isso e não decidir praticar esse serviço humilde aos outros, não colocar isso em prática, nada disso vai ter proveito na sua vida. Pode esquecer esse sermão. Pode esquecer esse texto. Na verdade, você vai reparar que a sua vida será cada vez mais infeliz. Quer saber como é uma vida infeliz? É uma vida em que você gasta todo o seu tempo tentando ser o centro das atenções. É uma vida em que você gasta todo o seu tempo tentando ser aquele que sempre é servido primeiro. Ei, eu primeiro! Ninguém vai me servir! Ninguém vai reconhecer a minha presença, eu cheguei. Isso é uma vida infeliz, uma vida que busca reconhecimento, uma vida que busca sempre aparecer, porque você sempre vai falar de si mesmo. Eu, minhas coisas, minha vida, os meus feitos, os meus projetos. Você sempre vai exaltar os seus atos, você sempre vai buscar o aplauso, mas convenhamos, isso é chato. Isso é chato, isso afasta as pessoas de você, e pior, isso faz com que você brigue com os outros para ser reconhecido, porque do mesmo jeito que você deseja aparecer, o outro também deseja aparecer. E no final das contas, se todos nós buscamos ser servidos, ninguém será servido. Mas se todos desejamos servir aos outros, todos serão servidos.
Em Atos 20:35, o apóstolo Paulo repetiu as palavras que Jesus certa vez disse: dar é mais bem-aventurado do que receber. Há mais alegria em servir do que em ser servido. Tente praticar isso e você vai experimentar a verdadeira felicidade. Deixe de ser o primeiro, passe a ser o último, e você vai sentir felicidade verdadeira. Isso nos faz pensar no motivo de Pedro não querer Jesus lavar os pés dele. A princípio parece algo humilde da parte de Pedro, né? Não, Jesus, o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas se a gente parar para pensar com mais calma, essa atitude de Pedro parece mais com egoísmo do que com humildade. Por quê? Porque Pedro poderia estar pensando assim: rapaz, ninguém vai lavar os nossos pés hoje não? A gente sentou aqui, já está comendo. Será que não tem um só escravo para fazer isso nessa noite? Quer saber? É melhor ficar quietinho aqui na minha. Porque vai que eu abro a boca e aí Jesus pede para eu fazer isso. Então, é melhor deixar as coisas como estão. Deixa todo mundo com o pé sujo aí. Mas aí quando Jesus começa a lavar os pés de todos, Pedro pode ter pensado o seguinte: espera aí, se Jesus, o meu mestre e o meu Senhor, está vindo me lavar os pés, significa que eu também terei de fazer o mesmo depois. Então é melhor eu dizer que estou de boa, é melhor eu dizer que Jesus não precisa fazer isso comigo. Jesus, pode lavar dessa turma aí, o meu não. Pode ser que Pedro não queria ser servido, porque isso ia constranger ele a ter de servir aos outros. E há muitas pessoas que se sentem desconfortáveis em serem servidas. Não porque elas são humildes, mas justamente por esse motivo. Porque elas não querem ter de se sentir obrigadas a servir aos outros. Aí elas pensam assim: bom, se fulano me der um abraço, se ele me fizer uma visita, se ele me der uma oferta, se ele me der uma carona, então eu vou acabar sendo constrangido a fazer isso em troca com ele e fazer isso com os outros. Então, para evitar eu ter de me humilhar perante os outros, é melhor eu impedir que os outros se humilhem perante mim. Muitas vezes nós não queremos ser servidos porque nós não queremos servir. Mas queridos, tanto para servir quanto para receber serviço, é preciso de humildade. Nós não deveríamos negar sermos servidos, tanto quanto não deveríamos negar servir aos outros. Um outro fator interessante nesse texto é que Jesus sabia o tempo todo que Judas iria traí-lo. Mas mesmo assim, o que Jesus fez? Lavou os pés do traidor. Eu tento imaginar essa cena. Jesus olhando para cima nos olhos de Judas. E Judas, com todos os seus intentos malignos, mesmo assim traiu a Jesus. Isso significa que o nosso serviço humilde às pessoas não depende do merecimento delas, ou não depende do fato de que nós vamos receber esse serviço em troca. Mesmo que aquela pessoa nunca mereça um ato de humildade, ou que aquela pessoa nunca retribua o seu serviço, você deve imitar o seu mestre. Nós devemos servir até mesmo aqueles que estão prestes a nos trair, ou aqueles que já estão nos traindo, ou já nos traíram. Não por causa deles, mas por causa do nosso Senhor. Essa é a terceira lição. Só é bem-aventurado quem pratica o serviço humilde. Bom, eu quero concluir refletindo que esses são os significados práticos dessa cena que Jesus acabou de fazer na frente dos discípulos. Mas se você reparar bem, no versículo 7, Jesus disse que há um significado espiritual por trás desse ato. Lá no verso 7 ele diz: Pedro, nesse momento você não compreende o que eu estou fazendo, mas lá na frente você vai entender. Quando é esse depois? Provavelmente
foi depois da morte e ressurreição de Cristo. E até mesmo quando do céu Jesus enviou o seu Espírito a cada um dos que criam nele. Segundo esse texto, o lava-pés foi um ato de amor, nós vimos isso no verso 1. Mas no que consiste esse ato? Eu creio que com base na explicação de Jesus no verso 10, o lava-pés tem dois significados espirituais. Olhe novamente o que o versículo 10 diz. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. O primeiro significado espiritual do lava-pés é que é uma ilustração da purificação definitiva dos nossos pecados. Se você reparar, Jesus disse que aquele que já se banhou uma vez não precisa se banhar novamente, e que com exceção de Judas, todos eles já estavam limpos. Parece que Jesus está fazendo aqui uma alusão ao que aconteceria na cruz do Calvário. Por meio da sua morte e ressurreição, Jesus perdoaria de uma vez por todas o pecado daqueles homens. Eles seriam lavados por completo. Por isso que Jesus disse no versículo 8: se eu não te lavar, Pedro, você não terá parte comigo. A única maneira de nós termos participação na obra de Cristo é sermos lavados por Cristo, é sermos perdoados por Deus através do sangue de Jesus derramado na cruz. Na cruz, Jesus vestiu a nossa carne e tomou o nosso lugar diante de Deus. Na cruz, Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos por nossos pecados. É por isso que os seus pés não são lavados, porque Jesus troca de lugar conosco. Jesus toma sobre si a nossa sujeira para que nós pudéssemos ser limpos. Jesus paga por nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados por Deus. E é isso que nos garante a vida eterna, termos os nossos pecados perdoados através de Jesus. Aqui está o primeiro significado espiritual do lava-pés. É uma ilustração da purificação definitiva dos nossos pecados. Mas o segundo significado é que é uma ilustração da purificação progressiva dos nossos pecados. Se você reparar, Jesus disse que os que foram banhados, os que foram lavados por completo, não precisam de um novo banho, mas simplesmente lavar os pés. Isso parece significar que uma vez que Deus já nos declarou perdoados, por causa da nossa fé em Jesus, o nosso viver deve ser em busca por uma vida santa. Então, o lavar constante dos pés pode ser uma ilustração do nosso constante arrependimento de pecados. Os nossos constantes pedidos de perdão e mudanças de atitude é o processo da santificação. Então, a nossa posição diante de Deus é de perdoados, pessoas purificadas, mas a nossa prática também deve ser a de alguém assim. Então, nós devemos ser na prática aquilo que nós somos em posição. Essa deve ser a constante experiência da vida cristã, o arrependimento e a luta contra o pecado. Esse é o segundo significado do lava-pés, e espiritual é uma ilustração progressiva dos nossos pecados. Bom, o que tudo isso significa para nós? Eu tenho duas aplicações finais. Primeira aplicação: saiba que a bem-aventurança desse texto só começa em sua vida se você for lavado por completo. Isso não significa você tomar um banho com água, ou você tomar um banho de chuveiro, de rio, deitar aqui num batistério cheio de água. Ser lavado por completo significa ser servido pelo Mestre e Senhor, significa ser perdoado por Ele através da sua obra na cruz. Porque se você não for purificado definitivamente por Deus, você não só continuará sujo diante de Deus, como nunca conseguirá se limpar por conta própria. Lembra que eu falei que tinha uma palavra especial para aqueles que ainda não decidiram se vão se render a Jesus ou não? Então aqui está a palavra. Se você está nesse cenário, você precisa crer em Jesus. Você precisa se render diante dele e deixar ele te servir. Você tem de parar de tentar se limpar por conta própria. Você é sujo,
e a sujeira nas suas mãos te impedem de se limpar, e você acaba se sujando ainda mais. Jesus quer te lavar, mas para isso você precisa reconhecer a sua humilhação, reconhecer os seus pecados, pedir perdão a Deus por todos eles e confiar que a obra de Jesus na cruz tem poder para te perdoar. Só se isso acontecer, você terá algum interesse em servir aos outros. Porque servir vai ser um desejo natural no seu coração. Porque você vai lembrar de que foi servido, mesmo quando não merecia ser servido por Jesus. Você não só servirá por obrigação, como fará isso por gratidão. Mas a segunda aplicação é para o segundo grupo, aqueles de nós que são crentes no Senhor Jesus, que já tomaram essa decisão, que já foram lavados por completo, perdoados definitivamente por Deus. A aplicação é a seguinte: saiba que o caminho depois de ser lavado por completo por Jesus é a limpeza constante de seus pés. Isso pode ser resumido pelo texto de 1 João 1,9. Você lembra desse versículo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um texto escrito para crentes. Esse é o padrão de uma vida que um crente deve ter. E parte desse processo envolve você praticar o serviço humilde que esse texto nos ensinou. Por quê? Se você não faz isso, se você não se arrepende constantemente dos seus pecados, se você não pede perdão a Deus por eles, se você não luta contra os seus pecados, então você não pode afirmar que foi banhado por Cristo. Não pode. Eu já sou salvo, salvação não se perde. Se você não vive em arrependimento constante, você não pode afirmar que foi banhado. Porque o resultado natural de alguém que foi lavado por completo é constantemente querer lavar os seus pés, querer se limpar do pecado. Mas se você já tem feito isso, eu quero te desafiar a não achar que você tem algum mérito, ou que tem algum motivo de se orgulhar diante dos outros. Eu não sou como fulano, eu me arrependo, eu luto contra os meus pecados. Eu quero te desafiar a lembrar que você não faz mais que a sua obrigação. Arrependimento e luta contra o pecado não é virtude, é papel do cristão. Portanto, se você não faz isso, se arrependa da sua falta de arrependimento e deseje viver dessa forma. Clame por ajuda de Deus, porque Deus está com suas mãos estendidas para nos socorrer em nossas fraquezas. Como nós deveríamos ver as pessoas ao nosso lado? Ou melhor, como nós deveríamos ver todas as pessoas? Qual deveria ser o primeiro pensamento que nos vem à mente quando pensamos nelas? Segundo esse texto, não deveria ser: nossa, como essa pessoa é podre, como ela é diferente de mim, eu não tenho nenhum desejo de me envolver com ela, de me aproximar dela, quanto mais distância melhor. Não deveria, o nosso pensamento deveria sim ser: ali está uma pessoa a quem eu devo servir. O que eu posso fazer a ela para imitar e obedecer ao meu mestre? Como eu posso servi-la de modo a promover o bem espiritual dessa pessoa? Ali está alguém a quem eu devo servir. Olhe para as pessoas dessa maneira, não como meios para se obter o que você deseja, mas como indivíduos aos quais você tem um compromisso: servir humildemente. Faça isso e você será parecido com o seu Senhor Jesus Cristo. O escravo nunca será maior que o seu Senhor. Sempre lembre-se disso.